Já que existe no Sul esse conceito que o Nordeste é ruim, seco e ingrato, já que existe a separação de fato, é preciso torná-la de direito. Quando um dia qualquer isso for feito, todos dois vão lucrar imensamente, começando uma vida diferente da que a gente até hoje tem vivido. Imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Dividindo a partir de Salvador. Olá, bem-vindos a mais uma edição do programa Cult Popcorn. Nós estamos aqui na terceira feira do Cordel Brasileiro, aqui na Caixa Cultural, na praia de Iracema. E nós vamos entrevistar um cara que não se diz super mídia, que não se diz midiático, que não se diz multifacetário, mas na realidade ele o é. Ele é escritor, ele é tradutor, ele é poeta, ele é ficcionista, literato. Nós estamos falando dele, Braulio Tavares. Em Recife, o Distrito Federal, o idioma ia ser nordestinense, a bandeira de renda cearense e asa branca era o hino nacional. O folheto era o símbolo oficial e a moeda o tostão de antigamente. Conselheiro seria o inconfidente e Lampião o herói inesquecido. Imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Se houver essa tal Bem, nós estamos aqui com Braulio Tavares, ele que é uma pessoa de literatura de cordel, de ficção científica, todo tipo de literatura, que inclusive não gosta muito da definição, né, de ser um homem multimídia, apesar de sê-lo, né? Nós estamos aqui com Braulio Tavares, bem-vindo ao programa Obrigado. Popcorn. Braulio, a gente está numa feira de cordel, tá? E a gente tem visto o cordel avançar, né, sobre as novas mídias, sobre a televisão, principalmente sobre a televisão, com o outro Braulio. Mas eu lhe pergunto, essa relação, novas mídias, cordel, tradição e a televisão, como é que você acha que isso, onde é que isso vai parar? O que vai acontecer, se é bom, se isso é muito bom para o cordel, se choca a tradição, o que vai acontecer? A televisão pode ser definida como um aposento a mais na casa da gente. A gente coloca aquele aparelho ali no canto, liga, e é como se tivesse uma sala a mais, e naquela outra sala tem um monte de gente conversando, que no caso somos nós dois aqui, conversando na sala do pessoal que está assistindo a gente. Então é um aposento onde pode caber tudo. Cabe o filme americano e cabe o filme brasileiro. Cabe a música europeia e a música brasileira. Cabe a ficção científica e cabe a literatura do cordel. Cabe o que você quiser colocar ali. O bom da televisão é o fato de que ela cria uma expansão dos recintos, da sala de visitas que nós temos, e coloca ali conteúdos diversos para serem assistidos, acompanhados, como futebol, por exemplo, e para trazerem uma informação nova. Eu gosto muito do chamado talk show, que são 2 pessoas, ou 3 pessoas, ou 4 pessoas conversando, trazendo ideias interessantes. É uma outra sala de visitas, de frente para a nossa sala de visitas, trazendo assuntos interessantes para a gente. E acho que cabe o cordel também, porque o cordel cabe em qualquer lugar. O cordel é uma das formas de poesia mais flexíveis que existe dentro da sua aparente rigidez, porque o cordel é feito em estrofes, que são sempre sextilha, a décima, a rima tem que ser desse jeito, a métrica tem que ser desse jeito. Então o cordel ela tem uma estrutura muito rígida, mas é aberta a qualquer tipo de assunto. Talvez ele cumpra hoje o papel que o soneto tinha na sociedade brasileira no tempo de Machado de Assis, no tempo de Olavo Bilac, no tempo de Castro Alves, de tantos outros poetas. Então, no tempo do parnasianismo, principalmente, eu sou um grande leitor de Olavo Bilac, admiro demais, é um dos nossos grandes poetas. Todo mundo tinha que fazer um soneto. Todo mundo que tinha algum talento literário aprendia a fazer aqueles 14 versos do soneto e podia botar ali qualquer tipo de conteúdo. O cordel é isso hoje. E é isso para uma população muitíssimo maior. Nós temos dezenas de milhares de poetas de cordel e centenas de milhares, talvez milhões de leitores de folhetos de cordel.
O cordel é aberto para tudo. Então, se a televisão traz o cordel para dentro da nossa sala, ela está trazendo não só aquele quadradinho pequenininho, está trazendo toda a vastidão do Nordeste, toda a vastidão do sertão, da capital nordestina, como Fortaleza e como tantas outras, que são verdadeiros celeiros. O cordel é uma tradição sertaneja, mas que foi inventado no Recife, por Leandro Gomes de Barros em 1895, por aí é a data que se dá. Ou seja, é uma coisa antiga, mas plenamente atual. É uma coisa sertaneja, mas plenamente urbana, cosmopolitana, porque o cordel, como existe, não poderia ter sido inventado no sertão, só nas grandes cidades. Braulio, o Inácio de Loyola Brandão esteve aqui, né? E na 12ª Bienal do Livro de Fortaleza, e ele tinha estado em Portugal recentemente e criou lá um texto sobre uma possível república, onde as palavras teriam sido banidas, algumas tiradas do dicionário, outras mudados os sentidos dessas palavras, está entendendo? E criou toda uma história sobre, possivelmente, um tipo de Brasil, né? E veja assim, o senhor como um manuseador das palavras, né? Uma pessoa que está sempre atenta às palavras. Que tipo de coisa, que tipo de cuidado se deve ter para uma construção de uma sociedade brasileira, por exemplo, com as palavras? Quais são as palavras que um autor da sua categoria escolhe para se expressar com uma antivisão de uma sociedade evoluída ou em evolução? Onde vamos chegar? Quais palavras podemos usar para isso? Eu diria o seguinte, que tudo que nós pensamos vem das palavras, vem da nossa capacidade de usar a palavra para a comunicação. E a gente pensa antes, age depois. Então, todas as nossas ações são formatadas pelas palavras que nós usamos e pelos conceitos que a gente usa para interpretar a realidade. Você deu o exemplo do Inácio de Loyola Brandão, que é um escritor que eu admiro muito, um grande romancista brasileiro. E o Loyola tem um livro, Não Verás País Nenhum, que ele mostra uma São Paulo do futuro, passando fome, passando racionamento de combustível, racionamento de comida, disso e daquilo. Assim, é um retrato apocalíptico de um Brasil futuro em crise permanente. Lembrando desse livro, eu lembro de outro retrato apocalíptico do futuro, que é o 1984, do George Orwell, onde ele faz exatamente um trabalho muito interessante sobre essa coisa da palavra, que é típico dos governos autoritários, principalmente, disfarçarem as suas intenções dizendo que estão fazendo o contrário do que fazem. Então, no 1984 do Orwell, se eu não me engano, o Ministério da Guerra se chama Ministério da Paz. Nós tínhamos aqui no Brasil o Ministério da Guerra, que depois trocaram o nome e botaram Ministério da Defesa, porque é um eufemismo. Não é para dizer que nós estamos aqui para fazer a guerra, nós estamos aqui para nos defender. E Orwell vai mais adiante ainda e cria o Ministério da Paz. O ministério encarregado da tortura é o Ministério do Amor. Então, quando ele diz que é o Ministério do Amor, então parece que é uma coisa tudo muito bonito, as intenções são todas muito boas, e infelizmente, para fazer o amor preponderar naquela sociedade, você precisa torturar alguém que está atrapalhando. Esse jogo de ideias, que é sempre feito na base de muita sutileza, para dizer assim, nós estamos fazendo isso, mas estamos dizendo a todo mundo que fazemos aquilo. Isso é uma coisa de todos os governos autoritários e até de governos democráticos também, que precisam esconder da sua população essa ou aquela medida. Se eu pudesse indicar alguma obra da ficção científica, ou obra em geral, eu indicaria justamente o 1984 do Orwell como um livro altamente atual no mundo inteiro. Porque nós estamos vendo civilizações, governos, estados no mundo inteiro usando esse tipo de manipulação das massas para ter os seus objetivos. Então a gente vê, por exemplo, que no 1984 tem uma cerimônia que tem na Inglaterra dessa época, chamada os 5 minutos de ódio, que eles vão para uma sala muito grande, um auditório gigantesco, e durante 5 minutos ficam projetando as imagens das pessoas que o governo quer que sejam odiadas, e fica todo mundo ali no auditório dizendo, morra, seu isso, seu aquilo, filho dessa, filho daquela. Então, depois desses 5 minutos de ódio, as pessoas saem achando que passaram por uma catarse, mas na realidade elas estão passando por uma lavagem cerebral, para sempre que virem os rostos daqueles políticos, daquelas pessoas famosas que eles estão odiando, eles terem essa reação pavloviana, né, do psicólogo que treinava os ratos, para ver aquela imagem e sentir ódio. Todo governo totalitário faz isso. E
hoje em dia, com as tecnologias modernas, esse processo está sendo muito mais avançado, está sendo muito mais aperfeiçoado. Você utilizou o George Orwell como exemplo, me lembrei assim da coisa do totalitarismo, né? E hoje você falou também em mídias sociais, falou de novas mídias, então assim, a gente vê o Facebook, onde você praticamente dá o seu endereço, dá a sua foto, todo o seu dia a dia, para onde é que você está indo, e a gente sabe que na contrapartida, ou se aproveitando dessa tecnologia, tem alguém olhando, tem alguém que pode utilizar todos esses dados para vamos dizer assim, coordenar suas ações para dominação. Como é que você vê isso, se você acha que a gente tende, a humanidade tende a um totalitarismo? Eu vejo isso como uma coisa perigosa, mas ao mesmo tempo uma coisa inevitável. Porque à medida que você vai produzindo novas tecnologias, que no começo são muito caras, essas tecnologias no começo elas são utilizadas por quem pode pagar por elas. Quem pode pagar por elas? Governos e grandes corporações. Então, o início do uso dessas tecnologias, antes que elas se disseminem com a população, é para os governos e as grandes corporações. O que é que esses indivíduos querem? Controle total da população, da vida de qualquer cidadão. O governo, para evitar protestos políticos, movimentos de oposição, sabotadores do seu governo e assim por diante, por uma questão de segurança nacional. A gente aqui no Brasil sabe o que é o controle da segurança nacional desde a ditadura militar de 64. E as corporações querem para novos consumidores, para conhecer hábitos de consumo. Poder chegar em qualquer cidadão de qualquer país, acessar tudo que ele acessou, todos os sites que ele visitou, todos os e-mails que ele trocou, as compras que ele fez com seu cartão de crédito, os lugares onde ele se hospedou, toda a movimentação financeira e de viagens e profissional dele, usando o seu CPF, que onde você chegou hoje pedem o seu CPF, e é um número que é tão importante para controle quanto o número que gravavam nos braços dos judeus no campo de concentração. Mas a gente aceita isso, todo mundo precisa ter um CPF. Eu vou dizer que não tenho. Como é que eu vou viver no Brasil de hoje, no mundo de hoje, sem ter um CPF? Todo mundo tem que ter. Um CPF, um RG, um CNPJ e assim por diante. Teve um escândalo recente agora, que é o escândalo da Cambridge Analytics, que era uma empresa lá do Reino Unido, da Inglaterra, que tinha esse arquivo gigantesco de dados de cidadãos britânicos e norte-americanos, e isso foi hackeado por alguém, eles dizem que foi hackeado por alguém, e começou a ser usado para direcionar propagandas para aquelas pessoas. Ou seja, se eu ou você fôssemos cidadãos britânicos ou norte-americanos, qualquer indivíduo daqueles, em algum lugar do mundo, podia ser na China, podia ser aqui no Brasil, estava tendo toda a sua vida financeira na sua mão para prender você na cadeia ou para dirigir você, para você propagandas de artigos específicos. Toda vez que eu entro no site da Amazon, onde eu compro muito livro, aparece Braulio, temos recomendações para você. E só tem livro bom. Eles sabem o tipo de livro que eu gosto pelo meu perfil de cliente há mais de 15 anos, 20 anos, sei lá quanto tempo que eu compro livro lá. Eles sabem o meu perfil. Isso é perigoso. Isso é bom por um lado, porque direciona as coisas que a gente quer, mas aí alguém pode perguntar, mas espera aí, no Brasil a gente tem 200 milhões de habitantes, então eles estão controlando a vida de 200 milhões de pessoas ao mesmo tempo? Não estão controlando, eles estão arquivando 200 milhões de pessoas. Na hora que for preciso, na hora que você tiver um IPM, um inquérito policial militar contra você, ou na hora que alguém quiser que eu me tornar um milionário, que todo mundo souber que meus livros estão vendendo mais do que os de Paulo Coelho, e eles quiserem o meu dinheiro como consumidor, vão começar a chegar no meu site, no meu blog, O Mundo Fantasma, no meu e-mail, vão começar a chegar propagandas de coisas irresistíveis para mim. Braulio, tem um senhor lá em Portugal que está vendendo uma biblioteca com 10 mil cordéis, você não quer comprar não? E eu tenho dinheiro, aí eu vou querer comprar a biblioteca de cordéis do cara, porque eles sabem que eu tenho dinheiro e sabem que eu gosto de cordel. Então, existe esse perigo. O Estado quer para controlar o cidadão, para acabar com a oposição, se houver. E as corporações querem para transformar você no consumidor ideal. Agora, nós chegamos a um ponto que nós não temos um retorno. Nossas vidas estão vigiadas e mesmo que alguém zerasse tudo isso, parasse de coletar esses dados hoje, o que ele já tem de informação sobre mim,
sobre você, sobre cada um que está aqui assistindo a gente, já é suficiente para o objetivo que eles queriam. A gente falando todos esses assuntos, ficção, né, essa coisa do fim do mundo, da escatologia, até do período de bonança que a gente esperava chegar nos anos 60, todo mundo viver com essa coisa, né? Que a gente vai chegar a um apogeu tecnológico e tal, 2001, Odisseia no Espaço, me lembro mais, e outros filmes e livros, né, que falavam sobre isso. Eu te pergunto, como é que você vê, considerando o panorama mundial, tá? Como é que você vê as notícias que dão indicativos que a gente pode estar num quadro de autodestruição e ao mesmo tempo você vê uma reportagem, uma coisa belíssima sobre água, as pessoas cultivando e cultuando coisas orgânicas. Como é que você vê isso dentro da sua literatura, dentro da sua visão de homem, sobre a nossa possibilidade de futuro? Você falou nessa visão escatológica, essa visão de um futuro para o qual a gente se dirige, que é a visão, de certa forma, de todas as religiões e de muitos credos políticos também, que é uma visão que eu, às vezes, questiono. Eu tenho muitas dúvidas, eu não tenho certeza nenhuma, entende? Agora, quem precisar de dúvida pode fazer a fila que eu vou distribuindo para todo mundo. Uma das dúvidas que eu tenho é se a humanidade é mesmo predestinada a um crescimento e a um aperfeiçoamento ininterruptos ao longo de sua existência. Não sei se isso é verdade. As religiões dizem isso, que nós estamos num processo de espiritualização crescente, de evolução social, política e espiritual também crescente, que a humanidade está cada vez melhor. E é claro que em muitos sentidos, se a gente for comparar o Brasil de 2018 com o Brasil de 1918, nós evoluímos em muita coisa. Evoluímos socialmente, evoluímos politicamente, evoluímos tecnologicamente, culturalmente e em muitas outras coisas. Mas isso não é uma regra universal, nem é uma condição permanente, a meu ver. Eu acho que a gente corre um perigo. Isso é uma coisa, essa visão escatológica de um progresso inevitável, é uma visão das religiões e eu acho que de uma certa filosofia europeia do século XIX. Hegel, Karl Marx e outros. Marx dizia assim, a revolução comunista é inevitável. Não é inevitável, é uma coisa que pode acontecer e pode não acontecer nunca. A evolução tecnológica da humanidade, o fato de que nós vamos ter técnicas cada vez melhores, é inevitável. Não é. Nós podemos nos afundar numa segunda idade média, numa segunda idade das trevas, basta haver uma grande crise ambiental, por exemplo, que nós estamos mergulhando nisso. Você falou em água, nós hoje temos água, temos isso, temos aquilo. A água, os aquíferos brasileiros estão sendo comprados pela Nestlé e por outras companhias que mexem com líquidos, que produzem líquidos. E nós vamos chegar a um ponto, como a Bolívia já chegou num determinado momento, que tinham empresas que dominavam a água da Bolívia e que proibiram a população boliviana de recolher água da chuva em tonéis em cima de suas casas. Porque diziam que botar o tonel em cima da casa para recolher a água da chuva estava dando prejuízo àquela empresa que tinha sido autorizada pelo governo a comercializar água mineral na Bolívia. Entende? Então, isso é uma situação que, para quem é escritor, como Loyola Brandão e tantos outros, seria um ponto de partida maravilhoso para um romance surrealista, um romance fantástico, que uma empresa vem de fora e proíbe você de recolher água da chuva. Mas nós estamos indo nessa direção, que tudo vai custar dinheiro. Nós estamos tendo uma tecnologia maravilhosa, altas descobertas da ciência e tudo mais, mas para quem pode pagar caro por elas. No caso da saúde, por exemplo, eu estava vendo piadas essa semana no Facebook e tudo mais, um amigo meu contando uma história de uma mulher que caiu no metrô de Nova York, quebrou a perna e quando foram chamar uma ambulância, ela disse, não chama a ambulância não, que eu não posso pagar. Curar essa minha perna aqui vai custar mais de $30 mil e eu não tenho $30 mil. Eu quero ir para casa com a perna quebrada, eu mesmo botar uma tala, tem toda uma história. Então, todas as coisas que estão sendo conquistadas pela ciência e a tecnologia existem, mas para quem pode pagar por elas. Eu não sei se isso é o caminho certo para uma civilização. Impérios maiores do que os que nós temos hoje já caíram, como o Império Romano, para dar só um exemplo, o Império Romano. Os Estados Unidos eram, no século XX, a nação mais rica e poderosa do planeta. E os Estados Unidos são hoje, infelizmente para mim, que sou admirador dos Estados Unidos, um país em crise profunda, econômica, financeira, política, cultural. Os Estados Unidos são um país que está se desagregando.
Eu estou com 67 anos. Eu não sei se no meu tempo de vida eu vou ver o fim dos Estados Unidos como vi o fim da União Soviética, que era uma coisa que 50 anos atrás ninguém acreditava que a União Soviética podia se desmanchar como país, e ela se desmanchou. Os Estados Unidos podem se desmanchar também. Por quê? Porque são um país que está se corroendo por dentro, por suas próprias contradições internas. Então, tudo isso que nós vemos de bom são conquistas nossas, mas são conquistas que podem se perder pela falta de uma nova visão, que não seria a visão do capitalismo tradicional, nem do comunismo tradicional, nem de nada. Seria uma visão de ficção científica de um século XXI que não corresponde a nenhuma dessas fórmulas antigas. Eu não sei que visão é essa. Espero que alguém no mundo saiba, porque é pela falta dessa visão conjunta que reúna, digamos assim, poder político, saúde financeira, abundância financeira e justiça social, ninguém foi capaz ainda de fazer essa síntese. Braulio, queria agradecer demais o programa. Eu que agradeço. O programa Cult Popcorn agradece, tá? E pelas palavras, sabe? Pelos conhecimentos que você tem, sabe? E por ser nordestino, também. Tá? E você que quer participar dessa conversa, você pode comentar, deixar seu like e compartilhar, tá? Nós vamos deixar você com um clipe muito especial. Até o próximo programa. A onda ainda quebra na praia, espumas se misturam com o vento. No dia em que você foi embora eu fiquei sentindo saudade do que não foi, lembrando até do que eu não vivi, pensando em nós dois. No dia em que você foi embora eu fiquei sentindo saudade do que não foi, lembrando até do que eu não vivi, pensando em nós dois. A concha em seu ouvido, trazendo o barulho do mar na areia. No dia em que você foi embora eu fiquei sozinho, olhando o sol morrer por entre as ruínas de Santa Cruz, lembrando nós dois. No dia em que você foi embora eu fiquei sozinho, olhando o sol morrer por entre as ruínas de Santa Cruz, lembrando nós dois.